Deus vai falar com você muito. Queridas, todas receberam aqui o nosso estudo da identidade? Tem alguém que não tem? Levante a mão. Entrega lá para quem não tem. Pode entregar um para cada um. Isso. Nós vamos conversar. E tudo que for conversado hoje aqui, tudo que for falado hoje aqui, eu quero que você lembre-se, quando se falar de identidade, você vai se lembrar do que está escrito aqui. Tudo que está nesse texto que foi preparado é o que você vai aprender hoje. Então, quando nós falarmos de identidade na pregação, você vai se lembrar daquilo que está nesse texto, tá? Vai vir à sua memória aquilo que nós acabamos de ler aqui. Faltou para alguém? Não? Todas têm? Graças a Deus. Então, vamos começar. Glória a Deus. Quem eu sou? Eu fui criada por Deus. Ele me projetou. Eu não sou um erro. Repita comigo. Eu fui criada por Deus. Ele me projetou. Eu não sou um erro. O filho dele morreu por mim só para que eu fosse perdoada. Repita comigo. O filho dele só para que eu fosse perdoada. Ele me escolheu como filha, por isso sou escolhida. Ele me redimiu, por isso eu sou querida. Leia comigo. Ele me escolheu como filha, por isso eu sou. Ele me redimiu, por isso eu sou querida. Ele me mostrou a graça só para eu poder ser salva. Ele tem um futuro para mim, porque Ele me ama. Leia comigo. Ele me mostrou a graça só para eu poder ser salva. Ele tem um futuro para mim, porque Ele me ama. Então eu não tenho mais dúvidas. Eu sou filha de Deus. Leia comigo. Então eu não tenho mais dúvidas. Glória a Deus. Vire o seu estudo. Tudo o que eu sou quando eu creio em Jesus. Efésios capítulo 1 e capítulo 2. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: eu sou abençoada. Diga, eu sou abençoada. Diga para a pessoa que está do seu lado: a sua identidade te torna abençoada. Abençoada. Tem muita gente que entende que é amaldiçoada, sabia? Tem pessoas que dizem: pastora, eu não sou feliz nessa área. Parece que Deus não quer que eu seja feliz nessa área. Parece que tem uma maldição sobre mim. Não, você não é amaldiçoada, você é abençoada. E ele diz mais: eu sou escolhida. Diga, eu sou escolhida. Eu sou escolhida. Nós vamos ver isso hoje. Eu sou adotada. Diga, eu sou adotada. Eu sou redimida. Eu sou perdoada. Eu sou selada. Eu sou amada. Tem gente que não se sente amada. Tem gente que às vezes se sente desprezada. Tem gente que às vezes dentro da sua própria casa não se sente amada. Eu, nesse ministério pastoral de mais de 20 anos, já atendi muitas pessoas que dizem: pastora, eu não sou amada. Parece que ninguém gosta de mim. Parece que os meus filhos não gostam de mim, meu marido. Parece que eu não tenho amigos. Parece que alguma coisa aconteceu. Parece que tem alguma coisa de errado comigo. Não tem. Você é amada. Você é amada. Diga, eu sou amada. Você é amada. E diz mais: eu sou salva. Glória a Deus. E eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Então isso daqui vai ser o seu RG a partir de hoje. Assim como você tem um RG, uma carteira de habilitação, e você anda com ela para acessar alguns lugares, você precisa entender tudo isso para acessar alguns ambientes. O ambiente que Deus preparou para você, você precisa acessar com a sua identidade. Se você tiver dúvidas com relação a isso, alguns ambientes você não vai conseguir acessar. E Deus, Ele tem outros ambientes. Deus não quer que você fique no raso. Deus tem ambientes mais profundos para você. Deus tem ambientes diferentes para você. Ele tem conexões diferentes para você a partir de hoje. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia, porque tudo isso que eu li com você, nós vamos aprender sobre a história de Davi. Deus falou comigo algo a respeito de Davi,
sobre a identidade que Deus tinha dado. E mais ou menos já tem umas semanas que Deus me deu essa mensagem que eu vou pregar para você hoje. E Deus falou: você vai falar isso. E aí meu celular quebrou algumas vezes nesse decorrer do tempo, e algumas coisas da mensagem estavam nele. E eu falei: Deus, aí Deus falou: você sabe o que está lá, você vai falar o que está lá. E algumas semanas eu falei: mas o senhor não quer que eu mude? O senhor não quer que eu fale diferente? Não, é o que está lá. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora comigo. E eu queria que você abrisse no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Tudo isso que nós lemos agora, eu vou aplicar com você na prática. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos aprender sobre Davi, sobre tudo isso que nós lemos. Então, quando eu falar de identidade, vai vir dentro da sua cabeça: eu sou perdoada, eu sou salva, eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou filha de Deus, eu não sou desprezada. Tudo isso vai vir na sua cabeça. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Diga: um rei. Então olha só, Deus ele diz para Samuel: Samuel, você está com pena de Saul, você está com dó de Saul, mas eu já escolhi um rei, eu já escolhi, você vai ungir um rei. E eu quero dizer para você, antes de Davi, que nós vamos ver aqui, ter sido ungido, Deus ele disse: eu já me provi de um rei. E eu quero falar uma coisa para você, segura essa palavra. A identidade que Deus te deu, Ele não vai te dar hoje nesse congresso. Ele já te deu. Diga: Ele já me deu. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não vai nascer hoje aqui. Ele já te deu. Ele já te deu. Ele tem um propósito com você. Ele tem uma missão com você. Ele tem uma promessa para a sua vida. E não é hoje que Ele está te dando. Já te foi dada. Diga: já me foi dada. Em nome de Jesus. Já te foi dada. A sua identidade já te foi dada. Davi não sabia de nada daquilo, mas ele já era rei por Deus. Talvez você ainda não saiba, mas Deus vai fazer muita coisa na sua vida. Deus vai fazer muita coisa na sua casa. Deus vai fazer muita coisa no seu casamento. Deus vai mudar radicalmente você em 360 graus. E você vai girar. Diga: minha vida vai girar. A vida de Davi mudou. Segura essa palavra. Diga: minha vida vai virar. Vai virar. Diga para a pessoa que está do seu lado: vai virar. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus está dizendo: filha, a identidade eu não vou te dar hoje, eu já te dei. O processo você está passando hoje, mas o propósito já está em você, já está no seu coração, já está na sua casa, já está nos seus negócios. Ele já te deu. Ele já te deu. Continuando aqui o nosso estudo. Então Deus, Ele já tinha dado uma identidade para o Davi. E no versículo de número 3 diz: e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram a um encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, e vim sacrificar ao Senhor. E santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Então o Samuel foi até a casa de Jessé. E ele diz aqui que o Samuel, ele convidou Jessé e os seus filhos ao sacrifício. E no versículo de número 6 diz: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura,
porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Então olha só, queridos, Samuel, ele tinha uma missão grande de ungir um rei, de ungir um rei no lugar de Davi, no lugar de Saul. Esse rei nós vamos ver que era Davi. E ele chegou então na casa e ele convidou os filhos, e a Bíblia diz que foram 7 filhos até ele. 7 filhos até ele. Nós vamos ver que o escolhido foi Davi. Porém, quando o primeiro chegou, Eliabe, todo grande, alto, forte, guerreiro de luta, Samuel pensou: é este. Depois passou o Abinadab, depois o Samá, e foi passando os filhos, os 7. E Deus disse: não é esses, esses podem ser bons, mas o que eu escolhi é o melhor. Eu quero dizer uma coisa, segura essa palavra. Pode ser que tenha gente melhor do que você, mas Deus escolheu você para ser rainha. Diga: Deus me escolheu para ser rainha. Pode ser que no teu emprego tenha alguém melhor que você, mas é você que foi escolhida por Deus. Pode ser que na sua casa tenha alguém melhor que você, mas é você que foi escolhida por Deus para levar a tua família para Cristo. Pode ser que tenha alguém mais capaz, mas é você. A unção está em você. Diga: a unção está em mim, está em você. Acredite nisso. Ela está em você. Essa unção está em você. Foi você que foi escolhida. Talvez você olhe e diga: pastora, lá na minha empresa tem alguém mais capaz, mas é você. Talvez você diga: pastora, na minha casa eu não consigo. É você que Deus escolheu. Talvez você diga: pastora, naquela prova outros são mais inteligentes, mas é você que tem a unção. É você que Deus chamou. A bênção está em você. Diga: está em mim. Diga para a pessoa que está do seu lado: é você que Deus escolheu. É você. E eu também. Então era ele. E eu vou falar uma coisa. Era ele, mas ele não foi convidado. Queridos. E eu vou dizer uma coisa. Algumas vezes, sabe o que é muito difícil? Algumas vezes, eu quero que você entenda isso, é muito importante. Algumas situações, elas querem tirar a sua identidade. Tudo isso que nós lemos, algumas situações, elas vêm para tirar essa identidade que você tem, amada, escolhida, reta, salva, remida. E uma dessas coisas é o esquecimento. E o ser humano, queridos, queridas, ele tem memória curta. Davi estava lá trabalhando, mas ele não foi chamado. E talvez você não tenha sido chamada. Talvez você tenha sido esquecida, como Davi foi esquecida. Talvez você diga: pastora, eu não tenho sido chamada para sentar à mesa. Eu tenho visto outras pessoas sendo chamadas, sendo abençoadas por Deus, mas eu não tenho sido chamada. Mas eu quero dizer para você: tem um lugar na mesa para você. Diga: tem um lugar na mesa para mim. Você vai sentar lá, ainda que ninguém te chame, você vai sentar lá, porque Deus, Ele te escolheu. Davi não tinha sido chamado pelo seu pai, ele não tinha sido lembrado pelos seus irmãos. E talvez você diga: pastora, eu não tenho sido lembrada, eu já ajudei muita gente, mas quando eu mais precisei, não se lembraram de mim. Talvez você diga: pastora, eu já estive ajudando muita gente, mas quando eu precisei de ajuda na minha vida, ninguém me ajudou. Mas eu quero te dizer: na mesa tem um lugar para você. Porque Deus te chamou. Ele te chamou. Ainda que o homem tenha te esquecido, aquela vaga é sua.
Ainda que o homem não tenha se lembrado de você, a unção está em você. Ainda que o homem tenha te abandonado, Deus está com você. Ele está com você. Ele te chamou. Existe uma identidade em você. Existe um propósito em você. Existe uma promessa para você em nome de Jesus. E você que crê, diga glória a Deus. Existe uma promessa para você. Não deixe que o esquecimento das pessoas, a ingratidão das pessoas, tirem a sua identidade. Você é escolhida por Deus. Você é separada por Deus. Você não vai parar o seu propósito por causa da ingratidão de ninguém. Você vai continuar até chegar onde Deus falou que vai chegar. E existe uma coroa preparada pela sua cabeça. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Diga: eu creio. Existe uma coroa preparada para a sua cabeça. Existe uma coroa. Existe. Você pode não estar enxergando, mas existe. Então, ele havia sido chamado ali, se esqueceram dele, mas ele foi chamado. Lá no capítulo 16, versículo de número 13. Capítulo 16, versículo de número 13. Diz o seguinte: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele tempo o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu vou liberar uma palavra para a sua vida. O homem pode não ter te chamado, mas você vai ser honrada. E você vai ser ungida no meio daqueles que te desprezaram. Você vai ser ungida no meio dos seus irmãos. No meio daqueles que te desprezaram. Que diziam: não é para você. Não tem jeito para você. É lá que você vai ser honrada. Vão dizer: olha o que aconteceu com ela. Olha o que Deus fez com ela. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz então que Samuel, ele se levantou e ele foi então para Ramá. E o Davi, sabe para onde ele foi? Para onde, pastora? Quem sabe me dizer para onde o Davi foi? Para a casa dele. Ele continuou na casa dele. Ele não foi para o palácio. Demorou muito tempo para o Davi ir para o palácio. Demorou alguns anos para ele ir para o palácio. E eu quero falar uma coisa sobre identidade para você. Uma das coisas que querem diminuir a sua identidade é o tempo. Porque algumas coisas que Deus fala para a sua vida, elas acontecem imediatamente. Mas alguns propósitos de Deus, eles não acontecem imediatamente. Você vai ter que voltar para sua casa. Você vai ter que esperar o tempo passar. Você vai ter que conviver com o tempo. Você vai ter que passar pelo processo do tempo. E o tempo às vezes tenta diminuir a sua identidade. E tem muita gente que diz: pastora, se Deus me deu uma identidade, se Deus falou comigo, por que é que ainda não aconteceu? É o tempo. Espera, o tempo do palácio vai chegar. Seja fiel na sua casa. Seja fiel com as suas ovelhas. Seja fiel naquilo que Deus te chamou. Pastora, mas a minha casa não serve a Deus. Continue sendo fiel. Continue servindo você. Continue orando pelos seus filhos, que um dia eles vão estar com você aqui. Continue orando pelo seu marido, que um dia ele estará aqui. Continue lutando porque aquela vaga é sua. Continue crendo porque você vai chegar lá, em nome de Jesus. Não importa, talvez não seja hoje, mas o seu tempo vai chegar. Diga: o meu tempo vai chegar. Em nome de Jesus, ninguém vai tirar essa coroa da tua cabeça. Ninguém vai tirar. O seu tempo vai chegar. Então o tempo, às vezes, eles tentam diminuir a nossa identidade. Mas o Davi, ele continuou fazendo, porque ele sabia que tinha uma coroa já na cabeça dele, tinha uma unção, queridos. Quando você sabe quem você é, não importa se passa uma semana, 2 dias, o que importa é que você tem a identidade, você tem um propósito. Deus, ele tem um propósito para você. Então, ele tinha uma identidade. Lá no capítulo 17, versículo de número 4, capítulo 17, versículo 4, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então olha só,
Golias apareceu para lutar contra Israel. E ele desafiou e falou que era um homem para lutar. E se eu vencer esse homem, nós vamos mandar em vocês. Mas se vocês vencerem, vocês vão vencer os filisteus. É uma luta de homem para homem. E todos ficaram com muito medo. E no versículo de número 23 diz: e estando ele ainda falando com eles, vinha do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi tinha ido levar alimento para os seus irmãos que estavam naquela guerra com Golias. Golias estava lá, os irmãos de Davi eram do exército, e Davi era um pastor de ovelhas que tinha ido levar alimento para os seus irmãos a pedido do seu pai. Ele já era rei. No versículo de número 28 diz: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar Davi com aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do seu coração, que descestes para ver a peleja. Então naquele momento, o Eliabe apareceu, o irmão de Davi. E ele deu uma palavra para Davi e disse: quem é você? O que você está fazendo aqui, rapaz? Você é presunçoso. Você veio aqui porque você é maldoso. Você veio porque existe uma presunção no teu coração. Você abandonou o que você estava fazendo. O Davi já era rei de Israel. E ele ouviu isso do seu próprio irmão. Eu vou te dizer uma coisa. Muitas vezes as pessoas, elas vêm para tentar diminuir a sua identidade. Elas vêm. Muitas vezes as pessoas, elas vêm para com a régua delas tentar dizer: você não vai conseguir. Quem é você para aquela vaga? Você não tem estudo suficiente para conseguir aquilo. Você é problemática. Você é uma pessoa cheia de defeitos e problemas. Como é que você vai fazer alguma coisa para Deus, sendo que você tem um monte de defeito? As pessoas, elas vêm com uma régua para medir. Mas eu digo para você, a sua identidade é dada por Deus e não pelas pessoas. E não pelas pessoas. E eu falo, sabe o que Davi fez com Eliabe? A Bíblia fala que o Davi, versículo de número 30, e desviou-se dele. O Davi, ele não ficou arrancando confusão com Eliabe, não. Queridos, existem guerras que você não tem que lutar. Você não tem que brigar. Às vezes nós estamos tão cheias de justiça própria, que alguém fala algo conosco e nós queremos falar algo mais. Uma vez eu atendi uma pessoa e ela diga: pastora, eu vou falar uma coisa para você. Eu falo, meu marido às vezes fala uma coisa e eu falo o abecedário inteiro para ele. Eu digo: não, querida, tem guerras que a gente não tem que lutar. O Davi podia ter dito: Eliabe, você sabe que Deus me ungiu e você estava lá. Davi não fez isso, Davi se desviou, querido. Tem guerras que nós não temos que lutar. Não dispare palavras que depois você vai se arrepender. Não diga coisas que depois você vai se arrepender. Guarde o seu coração, se desvie da guerra, principalmente dentro da sua casa. Seja sábia, ore pelos seus filhos, pelo seu marido. Pastor, é difícil. Eu sei, mas você vai continuar, porque existe uma coroa na tua cabeça. Diga: tá aqui, ó. Bate na sua cabeça, diga: ela tá aqui. Ela não caiu, não. Então não precisa brigar para defender a sua identidade. O Davi não brigou, ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele estava fazendo ali. E ele venceu Golias ali. Ele sabia quem ele era. Se desvie da briga, se desvie da contenda, se desvie das palavras. Se desvie, querido, aprenda, querida, a se desviar de tudo isso. Ele então se desviou. Ele se desviou porque ele sabia que tinha uma coroa e a coroa chegou. E a Bíblia diz no versículo de número 32: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, porque tu és moço e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Olha mais uma vez. Quem é você, Davi, para ir lá? Você nem guerreiro é. Você é um menino, Davi.
Como que você vai lutar com o gigante? Como você vai ser rei de Israel? Você não é ninguém. E às vezes o diabo, usa as pessoas para dizer: você não vai chegar lá. Quem está lá é quem é mais inteligente, mais estudada. Mas é você, diga: sou eu. A coroa está em você. Não deixe as pessoas medirem você com as palavras dela. A régua que você tem que ser medida é a régua de Deus. Diga: é a régua de Deus. Quem mede você é Deus. É Deus. É Deus. Então ele foi medido pela régua de Deus. E no versículo de número 37 diz: e disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. E disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E o Davi venceu depois daquela guerra. E no versículo de número 42 diz o seguinte: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Eu vou dizer uma coisa para você: lutas e guerras se levantarão contra você. Gigantes se levantarão contra você. Não é porque você tem uma identidade que lutas e guerras não se levantarão, não. Lutas e guerras se levantarão, mas sabe qual é a diferença? A diferença é que existe uma coroa na sua cabeça. Diga: existe uma coroa na minha cabeça. Lutas e guerras podem se levantar, mas Deus falou: eu tenho um propósito para você, eu tenho uma promessa para você, eu sou com você, você vai vencer essa luta. Deus está mandando dizer para alguém que veio aqui de longe: você vai vencer essa luta, essa batalha em nome de Jesus. Você vai vencer. Lutas e guerras vão se levantar na sua vida. A identidade, ela não nos exime de lutar, mas quando a gente tem uma coroa na nossa cabeça, a gente entende que a gente tem uma identidade. Independente da luta que você está enfrentando, você tem uma identidade dada por Deus. É por Deus. É por Deus. E a Bíblia diz no versículo 50: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Diga glória a Deus. Diga: eu vou vencer em nome de Jesus. Você vai vencer as lutas e guerras. Elas não vão tirar sua identidade. Você vai vencer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 28 a 30. Versículo 28 a 30. Diz assim: e viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Eu vou dizer uma coisa para você, querida: o diabo vai ser seu inimigo todos os dias, porque ele sabe que você tem uma identidade, e o diabo não suporta a identidade que você tem. Então ele vai ser seu inimigo. E você diz: pastora, mas por que a luta só vem em mim? Não é, é porque ele vai ser seu inimigo todos os dias. Ele vai querer tirar a sua identidade e dizer: você não pode, você não é capaz, você não é perdoada, você não é ninguém, você não é curada, nada vai acontecer. Mas eu digo, você tem uma identidade. Ainda que o inimigo se levante todos os dias, Deus é com você todos os dias também. Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias. Mateus 28, 18. Então ainda que você tenha um inimigo todos os dias, você também tem um Deus todos os dias. Diga: eu tenho um Deus todos os dias comigo. Você tem um Deus todos os dias com você. Todos os dias com você. Então Deus é todos os dias com você. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Eu quero falar mais duas coisas importantes aqui. E hoje Deus vai curar muita gente aqui. Hoje você vai ser curado. Nós vamos fazer intercessão. Eu estou a semana toda com as intercessoras na igreja orando. O diabo está se levantando e está desesperado. Ele está se levantando essa semana porque tem uma intercessão aberta aqui. E você vai ser curada hoje aqui, segundo o livro de Samuel, capítulo 11. Eu tenho duas coisas importantes. Versículo de número 27. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11. Versículo de número 27.
diz o seguinte: e passando o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher. E ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu muito mal aos olhos do Senhor. Depois você lê com calma esse capítulo inteiro. Fala sobre o pecado de Davi. Davi, ele tinha pecado aqui. Ele tinha cometido um adultério com Batseba e um homicídio. E Davi, ele estava se sentindo esgotado, porque Deus manda o profeta repreender Davi. E o profeta vai lá, repreende Davi duramente. E eu quero falar uma coisa. Sabe também o que tenta diminuir a sua identidade? O pecado. O diabo sempre vai procurar magoar o teu coração. O diabo sempre vai querer fazer você se magoar com alguém. O diabo sempre vai procurar fazer você se ofender com alguém. O diabo sempre vai querer fazer você se ferir com alguém. O diabo sempre vai procurar colocar sentimentos ruins dentro do teu coração, porque ele quer tirar a sua identidade. Quando ele fez o Davi pecar, quando ele entregou a tentação e o Davi foi lá, caiu, porque Davi caiu. O diabo procurou oferecer, mas quem caiu foi o Davi. Quando o Davi pecou, o diabo tentou tirar a identidade do Davi. E queridos, o pecado, ele tenta tirar a nossa identidade. É alguém que se levanta para te magoar, é alguém que se levanta para te ferir, é alguém que se levanta para te humilhar. É uma ansiedade que vem no teu coração, é um medo que vem no teu coração, é um pensamento ruim que vem sobre você, é um sentimento ruim que toma o teu coração. Às vezes vem para tirar a sua identidade. Mas quando Davi tinha caído, ele entendeu: eu posso ter caído, mas a minha identidade não caiu. Você pode ter caído, mas a sua identidade não caiu. Você pode ter errado, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu tenho um negócio com você, eu tenho um propósito com você, eu tenho uma palavra para você em nome de Jesus. Diga: eu tenho uma identidade. Não importa, querida, quão longe você tenha ido. Talvez você diga: pastora, eu fiz um monte de coisa errada. Mas Deus diz: filha, você tem uma identidade. Você tem uma identidade. Não importa quão longe você tenha ido, você tem uma identidade. Diga: identidade. Diga para a irmã do lado: identidade. E olha o que Deus mandou falar aqui para o Davi. Versículo 13. Versículo 13. Versículo 13. Versículo de número 13. Versículo de número 13. Ah, não, perdão, aqui ó. Capítulo de número 12. Versículo de número 13. Capítulo de número 12, versículo 13. Diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Deus disse: você pecou sim, mas você não perdeu a sua identidade. Você vai continuar no seu propósito, querida. Você pode ter errado, você pode ter brigado, você pode estar se sentindo humilhada, mas você não perdeu a sua identidade. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Ele está aqui. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E eu termino com o Salmo 18, versículo 4. Salmo 18, versículo de número 4. Salmo 18, versículo de número 4. Mais uma coisa que tenta tirar a sua identidade. Salmo 18, versículo 4. Salmo 18. Diz assim: cordéis de morte me cercaram. Esse salmo é de Davi. E torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e laços de morte me surpreenderam. E na angústia invoquei ao Senhor. Guerras internas. Guerras internas. Esse versículo fala de angústia, de guerras internas que às vezes vêm forte contra a nossa vida. E guerras internas, querido, querida, tentam tirar sua identidade. Vem. O diabo às vezes coloca uma angústia no seu coração.
para tirar a sua identidade. Ele faz você se lembrar de uma perda para tirar a sua identidade. Às vezes você passa por uma luta interna para tirar a sua identidade, por um medo, por uma angústia que só você conhece. Talvez eu diga: pastora, você está falando comigo hoje. E eu quero te dizer, essa guerra interna que você está enfrentando, eu não sei qual é, mas Deus está mandando te dizer: ela não tira a sua identidade. Diga: não vai tirar a minha identidade. Olha o que Davi disse: na minha angústia, na minha guerra interna, eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, e desde o templo ouviu a minha voz. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. E eu quero dizer uma coisa para você: aqui muita gente vai ser curada hoje. Aqui muita gente vai ser livre hoje. Eu quero que você entenda que existe um propósito para você estar aqui nessa noite. Talvez você diga: pastora, a minha identidade tem sido diminuída. São angústias no meu coração, tristeza, pastora, atrás de tristeza. Talvez hoje você se sinta assim. É uma perda, pastora, é uma depressão, é uma angústia tão forte, tão grande. Talvez você diga: pastora, eu pequei, eu errei, eu me sinto péssima. Talvez você diga: pastora, olha, eu fui tão humilhada, tão abandonada, como Davi, tão desprezada. Eu me sinto assim hoje, pastora. Eu tenho passado por tantas lutas que eu até duvido, pastora, às vezes. Talvez hoje você se sinta assim, mas Deus disse: eu te chamei. Eu quero que você que está se sentindo assim, venha aqui na frente. Eu quero que você venha aqui na frente. Você que está se sentindo assim, vem aqui na frente. Pode vir aqui na frente, não importa quem é você, vem aqui na frente. Isso, pode vir. E eu quero que toda a igreja feche os olhos. Talvez você diga: pastor, é assim que eu me sinto. Pode vir, pode sair do seu lugar, venha. Não importa como você se sinta. Isso, às vezes é fácil vir quando está todo mundo aqui, mas é difícil sair do lugar às vezes e reconhecer que se precisa de Deus. Então venha, você que diga: pastor, essa palavra é para mim, eu preciso, eu quero as minhas intercessoras aqui na frente. Cadê o meu grupo de intercessão? Pode descer aqui. Eu quero as minhas intercessoras, vem, desce para fazer oração por elas. Eu quero aqui as minhas intercessoras. Eu quero todas aqui porque nós oramos. Pode vir mais para frente. Isso, pode vir que vai caber todo mundo. Pode entrar aqui. Isso, pode vir que vai caber. Em nome de Jesus. Eu quero o meu grupo de intercessão aqui na frente. Cadê? Chama a Ivone, chama a Marieta. Depois vê isso. Eu quero intercessão aqui. Vem aqui todo mundo. Isso. Eu quero aqui na frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Vai derramar uma unção de cura agora nesse lugar tão grande. E aqui vai ter cura de corpo. Aqui vai ter cura de alma. Aqui vai ter cura de espírito. Porque Deus está aqui. Deus está aqui. Ele está aqui. E talvez hoje você se sinta assim, para baixo, sem ninguém, sem nada. Em nome de Jesus eu quero que você abrace essa pessoa que está do seu lado. Isso, abraça essa pessoa que está do seu lado. Pode abraçar as pessoas aqui na frente. Meu Deus, em nome de Jesus, nós levantamos a Ti um clamor, a Deus. Nós levantamos a Ti a nossa oração, porque sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor nos ama, Deus. Sabemos que o Senhor nos ama, Pai. E o Senhor nos ama muito. Oh, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Oh, Santo Deus. Oh, Ele está aqui, Ele te ama, querida. Ele está aqui, Ele te ama, Ele te ama. Sinta o abraço de Deus. Isso, sinta o abraço sobre você. Sinta o abraço sobre você agora aí. Aí onde você está, se sinta curada. Curada de corpo, curada de alma. Oh, Deus. Nós te adoramos, Deus. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e
chegamos ao fim de mais uma mensagem. Eu tenho a certeza de que o Espírito Santo falou ao seu coração. E eu quero fazer um convite especial. Temos reuniões aqui na nossa igreja, toda quinta-feira, às 9 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas. Você é o nosso convidado especial. Venha estar conosco. Aqui está o endereço. Nós esperamos por vocês, em nome de Jesus.